Olá, atiradores! Agora vamos à recarga do calibre 38 Special. A gente vai utilizar os dies série A da Redding. É um conjunto de 3 dies. A gente vai ver agora o passo a passo, de forma muito minuciosa, como ocorre cada processo, cada etapa da recarga. Nessa fase, a gente vai usar os dies sem carbide. A gente explicou anteriormente, que o carbide é responsável por dar uma dureza no die para fazer uma retificação muito uniforme, sem a necessidade de utilizar lubrificante. Nesse caso, como nós não temos o carbide no die, vocês vão ver o que é que acontece na prática. Esse aqui é o primeiro die. Você vê que internamente o die não tem carbide, é uma parede reta de aço, certo? Então existe a necessidade da gente colocar um lubrificante. O que é que acontece se a gente não colocar a cera? Vocês vão ver agora. Mas primeiro vamos fazer a regulagem desse die. Pessoal, padrão, esse die não tem erro, é o die mais fácil de regular que existe, certo? Primeira coisa é o seguinte, aqui é uma prensa tipo torre, já está com o shell holder, a gente vai abaixar a alavanca o máximo possível, a alavanca está lá embaixo, e eu vou girar aqui, ó, até chegar, até encostar no shell holder. Esse die ele tem dupla função. Ele vai desespoletar, tirar a espoleta velha e também vai fazer retificação da parte externa do estojo. Ele calibra ali praticamente todo o comprimento do estojo. Beleza? Já está bem coladinho, como vocês estão vendo aí na imagem. Essa é a regulagem. Beleza? E agora eu vou colocar um estojo sem lubrificação. O que será que vai acontecer, né? Ó, ele tá muito duro, ó. Tá muito duro mesmo. Ó, forcei demais o meu estojo, ó. Ó aqui o que aconteceu, ó. Tá vendo? Marcou muito, ó. Fiz muita força, não consegui calibrar. Se eu persistisse, ia calibrar? Provavelmente iria. Mas iria desgastar muito o die, vai desgastar muito o estojo, vai diminuir sua vida útil. Então o ideal é utilizar um tipo de cera apropriado para calibração do estojo. Nesse caso aqui eu estou usando uma cera dali, mas existem outras receitas. A gente vai disponibilizar outras receitas também no nosso conteúdo, no nosso portal, para vocês verem o que é que pode ser usado também. Existem algumas receitas caseiras para não precisar comprar um material industrializado que funciona bem do mesmo jeito. Passei a cera aqui no estojo. Agora eu vou colocar de volta. Entrou muito liso. Ah, Diogo, mas é porque você calibrou até a metade. Foi. Vamos colocar agora um outro estojo que não foi calibrado. Aqui, ó, tá com a espoleta batida. Já é um estojo que foi recarregado algumas vezes, não é a primeira vez. Pronto, coloquei a cera, coloquei até demais. Não precisa esse monte. Existem formas bem mais simples de colocar, né? Até porque ninguém vai estar colocando de um em um. Mas como o objetivo aqui é explicar, né, o processo, estou fazendo de um em um. Só de a luva estar melada já funciona bem. Pronto, eu vou botar aqui no die. Ó, foi lisinho, foi certinho, ó, tá vendo? Ó, calibrou tudo, ó. Fazer novamente para vocês verem. Isso aqui é um case gauge que ele simula a câmera do revólver. Se eu tentar colocar esse estojo, o que é que ele vai acontecer, ó? Ele não vai entrar, ó. Tá vendo? Ele não vai entrar. E aí meu dedo já está melado com a cera que eu coloquei do estojo anterior. Vou passar aqui no die. Tranquilo. E agora vamos ver o que é que acontece. Viu? Calibrou 100%. Ó. Então esse estojo aqui ele já está devidamente calibrado. Normalmente nessa etapa o que é que a gente faz? A gente já coloca a espoleta. Agora eu vou fazer o espoletamento. Já coloquei a espoleta. Qual é o próximo passo? Eu vou abrir a boca do estojo. Se vocês observarem, eu não vou conseguir colocar o projétil. O estojo ele está fechado. Não vai. O que é que eu preciso fazer? Dar uma aberturinha na boca do estojo.
Como é que funciona? A regulagem desse die também é bem simples, pessoal. Isso aqui é o lock ring, que ele serve para travar o die. Eu vou desrosquear o máximo para cima possível. Coloquei para o outro lado para vocês verem melhor. Como é que funciona? Bem simples, pessoal. Como é que é o processo? Primeiro eu vou colocar o estojo, vou baixar a alavanca o máximo possível e eu vou começar a rosquear. Diogo, mas tem uma rosquinha em cima. O que é que ela faz? Nesse caso, para esse modelo de dies, ela não faz nada, tá certo? Quando eu sentir uma resistência, vou girar. Ó, senti uma resistência, certo? Vou o máximo possível com a mão. Ó. Vamos ver se ele abriu alguma coisa a boca. Ó, ele já começou a abrir a boca, tá vendo? Já abriu um pouquinho. Essa regulagem, ela é muito sensível. Então, você vai girar aos poucos. E aí, na prática, é isso. Vamos ver se abriu. Já não abriu tanto, então eu vou girar mais. Ah, Diogo, por que você não gira tudo? Porque se eu girar tudo, pode acontecer de eu abrir demais a boca e isso acaba danificando o estojo. Diminui a vida útil também. Lembrem-se que o estojo ele é ouro, né? Então a gente tem que cuidar muito bem. Ó. Como ele não abriu muito, eu vou dar uma giradinha maior. Vamos ver se... Ainda não foi. Uma coisa legal, pessoal, de vocês fazerem, sempre que você receber os dies, abre ele, né, desmonta, vê como ele funciona. É bem fácil, né, montar de volta, é bem tranquilo. E aí você vai entender exatamente como é que funciona o mecanismo dele. Ó. Vamos ver aqui se... Ó, já abriu uma quantidade boa, acredito. Ó, ainda não. Vamos lá, descer mais um pouquinho. Uma coisa interessante, pessoal, para esse modelo específico de die, que eu acabei de observar. Como eu estou acostumado com os dies os dies dali, ela não tem essa regulagem para abrir a boca do estojo. É somente subindo e descendo a rosca. Esse tem uma pecinha interna. Vou desmontar e mostrar para vocês. Esse aqui é a pecinha que é responsável por abrir a boca do estojo, estão vendo? E aí isso talvez torne até a recarga mais fácil, nesse modelo em específico. Eu vou montar aqui de volta. Eu vou encostar o máximo possível. Encostei igualzinho ao primeiro die. A regulagem da abertura da boca desse estojo eu vou fazer na parte de cima. Então fica bem mais metódico. Em vez de eu regular em cima e embaixo, eu vou abaixar tudo e me preocupar apenas com a parte de cima. Vamos ver onde é que ela está agora. Vou desrosquear. E aí eu vou baixando até sentir que ele está 100%. Ainda não está. Opa, tá perto, ó, presta atenção. Na verdade já tá a regulagem perfeita, ó. Eu vou abrir só mais um pouquinho, porque às vezes a gente tá usando um projétil que é pintado. Aqui, ó, tô com os anéis travados. Vou baixar só mais um pouco e aí eu travei a rosquinha de cima. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ó, a regulagem perfeita desse die é de uma forma onde você não consegue ver a olho nu. Você precisa acoplar o projétil e ver que ele encaixou bem, ó. Vou mostrar aqui para vocês nessa outra câmera. Acomodou muito bem o projétil. Beleza? Qual é o próximo passo agora? Vou colocar esse estojo aqui separado. Vou repetir o processo em outro estojo. Vou colocar aqui um pouquinho de cera. O primeiro trabalho, pessoal, é regular os dies. Depois que os dies estão regulados, você não precisa estar repetindo isso. Calibrei a parte externa. Deixa eu ver aqui, pronto. Já está espolitado, ó, nem senti a espoleta entrando.
Agora eu vou abrir a boca do estojo. Vamos ver se ela abriu. Abriu muito bem. Qual é o próximo passo, Diogo? É colocar a pólvora. Eu não vou colocar a pólvora agora, porque o que a gente está fazendo é regulagem de DAS. A regulagem do polvorímetro, a quantidade de pólvora, a gente vai ver em um módulo específico para isso. Mas nessa fase agora, o que é que a gente faria? A gente vai colocar uma quantidade de pólvora aqui e vai fechar a munição. Nesse caso, pessoal, eu posso usar um polvorímetro de bancada, onde eu colocaria a quantidade de pólvora específica, que ela já vai estar pré-ajustado, e aí eu vou fazer o fechamento da munição. Como é que funciona o fechamento dessa munição? Esse die aqui, pessoal, ele tem uma dupla função. Uma função é de assentar o projétil e de fazer o roll crimp. Vocês viram anteriormente como é que funciona o roll crimp, que é aquele fechadozinho na cavidade do projétil. Se você observar, dentro do estojo, existe uma linhazinha lá no final. Essa linhazinha é responsável por fazer o fechamento do estojo, fazendo com que a parede do estojo ela entre no projétil. Diogo, mas em que parte do projétil vai entrar? Como a gente está regulando 38 SPL, ele já tem um espaçozinho no projétil que indica a quantidade. Indica a quantidade não, né? Indica exatamente onde o estojo vai virar. Vamos lá. Como é que funciona a regulagem desse die? Mesma coisa do anterior, você vai colocar o estojo até o final, lembrando que a rosca em cima tem que estar lá em cima, a roscazinha tem que estar lá em cima aqui, ó. Ela geralmente ela vem lá embaixo, ó, mas você coloca lá em cima, porque isso aqui é o que vai assentar o projétil. O que é que a gente quer achar agora? É a altura do crimp. Então, ó, eu vou baixar o máximo possível. Quando eu sentir uma resistência, eu paro. Pronto, senti essa resistência. O que é essa resistência? É o crimpzinho, é aquele anel que eu mostrei para vocês. Agora que eu achei essa resistência, eu não posso deixar o die onde ele está. Eu vou voltar algumas casinhas para cima, vou subir. Por quê? Porque se eu assentar o projétil exatamente na linha, eu preciso chegar exatamente, vou descer o projétil e vai fechar. Se eu fechar primeiro, para depois assentar o projétil, ele vai acabar rasgando o projétil e vai danificar. Como é que a gente faz agora? Preciso saber aonde que é a altura exata do projétil aqui. E aí eu vou descer o máximo que eu conseguir da rosca de cima. E o interessante, pessoal, que para a Redding, esse die aqui é padrão em todos os modelos. Então eu estou fazendo no Série A, mas no convencional, no Progressive, é a mesma coisa, não muda nada. Vamos ver se ela baixou, porque às vezes... Ó, o que aconteceu, pessoal? Senti uma resistência tão grande aqui, como eu fiz muita força, ele acabou assentando o projétil. Então, vou repetir o mesmo processo. Ah, Diogo, mas você perdeu o estojo. Não perdi. Depois eu utilizo um martelo de inércia para fazer essa desmontagem. Esse tipo de situação, ele ocorre durante a recarga. Isso é muito comum na regulagem. Não é a primeira, não vai ser a terceira. Sempre isso ocorre. Até porque é uma questão de sensibilidade. Vou pegar aqui um estojo onde eu já abri um pouquinho. Vou voltar algumas casas. E vou subir um projétil. Ó, por coincidência, pessoal, o projétil ele já ficou praticamente na linha do cano. Na linha, na linha do fechamento. Então eu vou subir um pouquinho mais em cima. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a descer o die. Por quê? Porque ele vai fechando e vai crimpando. Vamos ver aqui. É bem... Ó, passei demais, ó. Ó o que aconteceu. Eu desci mais do que eu precisava. Vou repetir o processo novamente. Eu não vou colocar espoleta, né, porque a gente está apenas regulando o die. Nesse momento você não precisa usar os insumos. Vou abrir a boca do estojo. Vou voltar algumas casas do de cima.
Ele começou a fechar, pessoal. Eu vou subir mais um pouquinho e vou baixar. Pronto. Vou subir mais um pouquinho e vou baixar. Die de revólver é o die mais chato que tem de regular. Que você tem que acertar a altura da canaleta certinho. Ó. Aqui a regulagem agora, pessoal. Entrou na dobra direitinho. Vou colocar aqui no case gauge, ó. Esse é o case gauge de 9. Ó. Perfeito. Vamos colocar agora outro estojo para ver o que é que acontece. Eu estou com um pouquinho de cera na mão, deixa eu melar novamente. É importante, pessoal, agora que eu achei a regulagem, eu vou travar ele. Travei o anel e vou travar acabei mexendo um pouquinho a regulagem. Vamos ver, se tiver fora, a gente regula novamente sem problema. Calibrei a parte externa. Abri a boca do estojo. E tá aqui a munição. Eu quero um crimp mais forte. Você pode fazer um crimp mais forte. Você sobe um pouquinho aqui a rosca e vai abaixar o die mais um pouco. Vamos ver aqui. Pronto. Fiz um crimp um pouco mais forte. A vantagem do crimp mais forte é que há um aproveitamento melhor dos gases da queima dentro do estojo. Porém, você não pode fazer isso muito forte. Existe um limite. E o limite é de uma forma que não há deformação. A gente vai ver aqui no case gauge. Tá, 100%. Vamos fazer agora com outro estojo. Vou colocar aqui um pouquinho de cera. Abrir a boca do estojo. E vou colocar o projétil. Aqui, ó, para a estação seguinte. O que pode acontecer, pessoal, aqui? Geralmente são os erros o erro mais comum. É fazer o crimp muito forte. Vou mostrar para vocês como é que fica o crimp muito forte. Ó. Pegar aqui a munição. Deixa eu ver aqui. Ó, esse crimp aqui ele ficou muito forte. Em vez dele fazer a fechadinha no estojo, ele fez muito. Acabou danificando o metal. A gente até consegue recuperar esse estojo com tranquilidade. A gente até consegue, porém, acaba diminuindo a vida útil. Aqui tem dois crimps de revólver, tem um roll crimp. Esse aqui não tá legal, ó. Ele acabou esmagando um pouquinho o metal, enquanto esse tá mais sutil. Uma observação, se você estiver recarregando pistola, o que é que vai acontecer? Se você trocou de projétil, a regulagem praticamente não muda, mas revólver não. Por quê? Porque a viradazinha do projétil não é padrão. Cada projétil, essa viradinha fica em um lugar específico. Então a regulagem não será a mesma se você mudar de projétil. Sempre que você mudar de projétil, você vai precisar fazer uma regulagem específica. O bom aqui, pessoal, que você regulou o die, mas nunca você vai precisar mexer, exceto se você for trocar de projétil. Pessoal, eu estou utilizando uma prensa aqui da Redding, mas esse tipo de regulagem que eu fiz serve para todos os modelos de prensa. Você pode usar uma tipo C, uma Turret, qualquer um. Se for esse sistema aqui de dies, a regulagem não muda. Ah, Diogo, é uma prensa progressiva. A regulagem vai ser a mesma coisa. Os princípios da regulagem de dies
são os mesmos. Então é isso, pessoal. Vocês viram que não tem dificuldade para fazer a regulagem nesse DAI aqui. O primeiro, super fácil. O segundo também. O terceiro, que é uma questão mais sensível, que você vai no olho ali e é muito normal isso de você acabar assentando mais o projeto, assentar menos. O importante é o resultado final e que a munição fique perfeita.